Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez review da semana, episódio muito legal. Temos muitas coisas pra conversar sobre o episódio, mas eu vou tentar resumir um pouco, porque como é uma competição, então não é necessário ficar narrando passo por passo dessa competição, e sim explicar do que se trata e explicar as fases e a gente pular para a fase final para ver o desfecho e conversar sobre as situações que aconteceram nesse episódio. Então deixa seu like para dar aquela força, participe do nosso roxinho, não esqueça de ajudar o canal se você quiser, sendo um membro ou um sub lá no roxinho, beleza? Bora lá então para mais um vídeo, espero que vocês gostem, deixa seu like porque ele ajuda demais. Bora lá então pessoal, é o seguinte, o episódio começa com o Gol analisando a Pokédex dele porque ele vai participar de uma corrida Pokémon lá em Alola e ele tá olhando a Pokédex decidindo qual Pokémon que ele vai levar pra competição. Que sonho, né? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse lance de deixa eu ver o que eu tenho aqui no meu arsenal pra usar, né? Enfim, aí o Ash chega e ele pergunta o que o Gol tá fazendo, o Gol explica, mostra sobre a competição e o Ash fica animado porque é em Alola. E aí o Gol convida o Ash porque é uma competição que vai poder fazer em duplas. Então saca só, o Ash e o Gol ali competindo junto. Essa competição, pessoal, ela se trata da seguinte forma. Você vai ter um percurso para você seguir até a chegada e existem basicamente 3 fases. Cada fase você tem que capturar um Pokémon. Então, além de você passar pelos percursos, você precisa capturar um Pokémon para passar para a próxima fase. Então, os Pokémon são Alola Geodude, Bruxish e Passimian. São esses 3. E eu acho que, tipo assim, apesar de não ter ficado muito claro sobre a competição nos teasers e etc, eu acho que quando o episódio colocou essa questão em pauta e a gente viu que o Passimian poderia ser capturado e o Ash estava ajudando o Gol, a gente, né, pensou, poxa, por que não, né, roteiro? Mas enfim, a gente vai conversar sobre isso já já. Então 3 fases e o Ash e o Gol vão ter que passar por elas. Chegando em Alola, o Gol começa a fazer o registro dele. E é importante notar também que a equipe Rocket já está de olho ali na situação toda, porque eles querem roubar Pikachu, todos os Pokémon de Alola e todo mundo. E aí o James, ao ouvir a palavra Alola, ele lembra da Marean. E aí ele fala, a gente bem que podia, né, visitar eles, será que eles estão bem? Então a equipe Rocket, depois de fazer a bagunça ali, eles pretendem ir lá visitar a Marean, o Mimikyu, Bewear, enfim. Então, isso aqui também já está explicado para vocês. E agora, uma situação bem interessante acontece, porque a gente acaba encontrando uma dupla ali, que são os irmãos do barulho, eu vou chamar eles assim. Apesar que eu acho que eles são Zen-Ryoko, uma coisa assim, brothers, uma coisa mais ou menos desse jeito. E aí eles são 2 irmãos que são fãs do Ash. Eles reconhecem o Ash, que estava ali com o Gol, e aí começa a tirar selfie com o Ash, começa a falar dele ser o campeão, e o Gol desconhecia isso. E aí o Gol fica tipo, o quê? Você é o campeão de Alola? Aí o Ash fala, teve uma competição aqui, eu participei e eu ganhei. Aí o Gol fica tipo, what? O que você tá me falando? Por que você só me contou isso agora? Aí o Ash, eu acho que eu esqueci. My bad. E é isso, tipo, meu Deus, 2 anos de jornadas. E o Ash manda essa do campeão agora, sendo que o Gol já foi na casa do Ash, acho que dormiu lá no quarto do Ash, deve ter visto cada troféu dele, e tipo, ok, só aqui eu descobri, Ash, que você é campeão. Bom, e aí os irmãos ficam muito animados com o lance do Ash estar participando, e lógico, isso dá um gás para eles poderem tentar vencer o campeão, afinal de contas é o campeão, eles são fãs do campeão, e nada mais gratificante que você conseguir vencer o seu ídolo, né, então, muito legal. E aí a gente tem aquela narradora que era muito típica lá de Alola, né, que ela fica voando em cima de um Magneton, e aí ela apresenta a competição, como eu já falei pra vocês como é que funciona, as 3 fases, captura o Pokémon, chega na linha de final ali, né, correndo com os 3 Pokémon, e é isso, tá? Os 3 Pokémon nas Pokébolas, não precisa estar correndo com eles. Então é basicamente uma corrida que envolve captura de Pokémon. Muito legal, né? Bom, então a corrida começa e como eu falei pra vocês, cada fase vai ter uma situação. Então a primeira, o Gol acaba usando o Boldore dele pra subir ali, escalar uma montanha, e lá em cima eles capturam uma Alola Geodude. PS, o Gol captura.
Logo depois, os irmãos já estão por ali, capturam o Geodude também, e eles estão usando um Como, que é deles, então bem legal esse Pokémon também. Nota-se que eles usam um Z-Ring, tá? E um dos irmãos usa um Z-Ring ali, e quer ativar também, obviamente, esse poder com o Como. E aí, nesse momento que o Ash e o Gol capturam o Geodude, é muito legal porque eles continuam escalando depois uma montanha, e os irmãos da Braba ali, né, que passaram com o Como, acabam lidando com uma pedra gigantesca que tá no meio, e eles tentam usar o Z-Move com o Como, mas eles falham, porque eles fazem errado ali, não dá certo, eles conseguem mover um pouco a pedra, que a pedra vem pra cima deles. E lógico, o Ash e o Gol também estavam atrás. E aí o Gol consegue quebrar a pedra, assim, com o Boldore. Na verdade, ele não quebra a pedra. Ele arrasta a pedra, assim, e a pedra cai em cima da equipe Rocket, que sai decolando e caindo num lago. E aí o menino ali, né, os irmãos, o Ash e o Gol, seguem em frente com o caminho que agora ficou liberado. Mas que sufoco foi essa pedra vindo pra cima deles. Na segunda fase, nós temos Bruxish, que está num laguinho, então eles têm que chegar até lá e conseguir capturar o Pokémon por ali. Esse momento é muito interessante, porque o Ash usa o Lucario e pede pro Lucario usar o poder da aura para encontrar Bruxish no meio da água. Legal, né? Bom, aí o Lucario usa e o Gol vai pra cima com o Pyokumuku e o Ash ajuda com o Pikachu. E o Pyokumuku acaba finalizando com o Toxic, o Bruxish e o Gol captura o Pokémon. E aí nesse momento, os irmãos Trapalhões ali chegam novamente e eles tentam usar o Z-Move de novo, só que deu errado, gente. Eles não têm sincronia direito, eles não estão usando certo. Aí o Ash explica pra eles que eles estão fazendo errado, eles ficam morrendo de vergonha. E aí eles dizem que, né, agora que aprenderam com o Ash, eles vão tentar fazer melhor. Porque o Ash disse que se eles não usarem o próprio coração e ficarem em sintonia com o coração e o próprio Pokémon, não vão adiantar, não vai adiantar nada. Vai ficar tentando, vai dar sempre errado. Então pela segunda vez eles acabam errando. Triste, né, irmãos Trapalhões? Bom, aí eles dizem que vão tentar capturar Bruxish ainda. Porque eles haviam falhado com o Z-Move e agora vão tentar de novo. E o Ash e o Gol seguem. E aí, Equipe Rocket já tá possessa, porque eles foram jogados na água por conta daquela pedra. E agora eles se veem, tipo assim, enrascados, porque eles querem atrapalhar tudo e capturar todos os Pokémon. Então eles vão tentar fazer a última tentativa deles ali. Bom, aí, pessoal, saca só que situação. O Ash e o Gol estão no meio da floresta e esse momento o Ash acaba fazendo uma continuidade, na verdade. Porque o Pikachu sobe em cima da árvore e joga como se fosse uma Citrus Berry. E aí eles ficam arremessando um pro outro e o Gol não entende. E o Ash fala, é que os Passimian gostam que você fique arremessando, porque eles gostam de brincar de arremessar. Dando aquela continuidade para o próprio episódio do Passimian, onde o Ash basicamente viveu tudo aquilo, né? E aí os Passimian começam a se aproximar, 2. E eles ficam ali, né? O Ash, o Gol, o Grook e o Pikachu jogando a Berry para um lado, pro outro. E aí vem o Passimian, eles começam a ficar próximos, começam a brincar também, só que eu falei que Equipe Rocket quer aprontar. E eles aprontaram, jogaram uma teia ali em cima deles, uma rede, deixaram eles presos, o Pikachu, o Grook e os outros 2 Passimian, e aí o Ash e o Gol não sabem o que fazem, até porque a equipe Rocket usa o Gotcha, e aí tem Tropius e Vileplume. Vileplume bota 3 Pokémon pra dormir e o Grook fica acordado. Só que aí o Tropius distrai o Grook com a banana que ele tem ali no pescoço. O Grook pega uma banana e fica comendo. E fica por assim. E aí a equipe Rocket vai embora com os Pokémon. Nesse momento os irmãos Trapalhões voltam de novo. Os irmãos da pesada. E aí agora eles dizem que querem ajudar o Ash, que eles vão conseguir e tentam usar o Z-Move novamente. E eles finalmente concluem o uso certinho do Z-Move, atacando a equipe Rocket com tudo. E eles acabam explodindo. E aí o Ash e o Gol acabam agradecendo, os Pokémon são salvos. E aí eles dizem, olha, a gente não vai desistir aqui. A linha de chegada é logo ali. A gente precisa capturar os Passimian e seguir em frente. E aí o Gol captura um Passimian, os irmãos também capturam um. E eles seguem para a linha de chegada. No comecinho a gente percebe, né, que o Gol e um dos meninos acaba chegando basicamente ao mesmo tempo. Só que por fim o Ash acaba chegando primeiro,
que o outro irmão. Então isso dá a vitória para o Ash e o Gol. E aí eles ganham a competição. O Gol acaba ganhando ali, né, um troféu muito legal. E os irmãos, por prêmio de consideração ter ficado em segundo lugar, acabam ganhando um ano ali de malaçadas, né? Então, eles têm a vontade, eles ficam bem felizes também. No finalzinho, o Gol fica animado por ter capturado os Pokémon, ter conseguido ganhar. E os irmãos da pesada voltam para agradecer tudo que o Ash e o Gol fizeram por eles durante a competição. Eles adoraram conhecer os dois. O Ash e o Gol agradecem e os irmãos vão embora com a promessa de um dia derrotar o campeão. E aí eles acabam indo embora. Nesse momento, o celular, na verdade o rotomfone do Ash começa a pitar. E aí o rotomfone fala: uma batalha foi agendada para você na semana que vem para a Hyperclass. E aí o Gol até fala: poxa, agora no Hyperclass é assim, eles agendam a batalha, não é aleatório quando um encontra com o outro. E aí, é mostrado, revelado pro Ash com quem ele vai batalhar. E é com o Volkner, o líder do ginásio de Sinnoh. O Ash reconhece ele, começa uma música de suspense e o episódio termina com esse momento que o Ash identifica o seu primeiro adversário no Hyperclass. Muito legal. Esse momento, o anime fechou assim, o episódio com chave de ouro. Foi muito legal. O momento de tensão, quando o Ash olha pro rotomfone, tá a imagem do Volkner e ele fica tipo... sabe? Ficou uma coisa muito boa. O anime podia, sabe, trabalhar um pouco mais nisso, porque eu fiquei muito hypado na hora. Mesmo sabendo já de tudo, é uma sensação muito legal. Então eu gostei demais. E aí o episódio termina. Na verdade, não. Logo depois que o Gol recebeu o troféu, a equipe Rocket foi decolando, né, por conta daquela situação que os irmãos fizeram com o Z-Move, e aí eles acabam caindo num laguinho. Nesse laguinho é aquele esconderijo deles, né, a base secreta deles, lá em Alola. E lá a Marine já identifica o James, cai em cima da cabeça dele assim, a Jessie reencontra o Mimikyu junto com o Meow e a Bewear com o estufo lá do dela. Estão de olho ali nos dois e ela dá um mega abração nos dois e eles não sabem nem o que sentir, porque deve doer bastante aquele abraço. E aí, essa foi uma ceninha mesmo de reencontro, mas foi uma ceninha muito fofinha, muito legal ver o pessoal de Alola se reencontrando, né? No caso, pra equipe Rocket. Acho que ficou devendo um pouquinho disso lá no episódio de Alola, o primeiro episódio, e agora a gente teve um pouquinho dessa dinâmica, foi muito legal o reencontro. Bom, então vamos lá. Como eu falei pra vocês, é um pouco difícil de se esquivar de fanservice de Alola. Os roteiristas têm noção disso, assim, por completo. Até porque, quando a gente fala de fanservice, a gente não fala só de reencontros. Apesar que a gente teve um reencontro aqui, que foi no caso da equipe Rocket. Mas de qualquer coisa, né? Então, assim, foi um banho de fanservice. A referência do Ash ser campeão, contando isso pro Gol, a reação do Gol, né? O fato do Ash agora possuir alguns fãs, pessoas que admiram ele por ele ser o campeão, isso também é legal, acaba sendo um service bem interessante e, assim, orgânico pro anime, porque é uma coisa que a gente sente falta no anime, né? O Ash, em alguns lugares que ele foi, principalmente a Alola, ele deixou a marca registrada ali, então é meio tenso você ver que ele passou por aquele lugar e ninguém reconhece ele. Então, eu acho que o anime tá começando a entender o fio do negócio, sabe? E eu acho que nesse episódio de Alola, essa parte foi muito bem construída. A parte que nós tivemos também do próprio Passimian foi muito boa. E aí a gente tem aquela questão. Era uma competição que o Gol queria participar pra capturar Pokémon. O Ash mesmo reconhece, assim que ele fala com o Gol sobre a competição, que ele fica animado, ele fala, olha, essa competição é sua cara. Por quê? Porque ele vai capturar Pokémon, é coisa do Gol, é coisa que o Gol gosta. Só que o anime, né, tipo assim, eu não sei, mas eu acho que o anime faz essas, assim, meio que na mancada com a gente, porque... Caras, não tem como, a gente obviamente queria que o Ash capturasse um Passimian desde épocas de Alola. Não rolou, e eu acho que se não rolou lá, pouco provável que rolasse agora, ainda mais com o Ash. Com 2 lutadores no time, não faria sentido um terceiro, né? Mas, parece que, sabe, tipo assim, tinha tantos outros Pokémon pra capturar, e aí me jogaram um Passimian.
o Ghost chegaria nesse Passimian cedo ou tarde. Mas, sabe, fica aquela sensação meio, poxa, enfim, aconteceu, a captura rolou, era esperado que em algum momento acontecesse, aconteceu agora, então segue em frente. E eu acho que o momento que o Gol descobre que o Ash é o campeão foi um momento muito legal, seguido também do momento que o Lucario usa a aura pra identificar. Porque assim, a aura do Lucario, ela não é muito bem desenvolvida no anime em si, né, esse lance da aura. Eu, desde a captura do Riolo ali que o Ash fez, eu fiquei esperando mais episódios de desenvolvimento sobre a aura, porque o Riolo, ele tem, né, desde o comecinho ali aquele negócio, só que parece que isso não vai ser desenvolvido. Então, assim, eu já perdi um pouco da minha hype em relação a desenvolver a aura e uma explicação mais dinâmica sobre a aura e talvez uma conexão mais profunda da aura com o Ash. Talvez, se rolar a mega evolução e um plot mais focado pro Lucario, isso aconteça. Lembrando que no próximo episódio vamos ter o Lucario na batalha contra o Volkner, então quem sabe o Lucario desenvolvendo um pouco mais esse poder da aura com o Ash. Mas só de ver o Ash ali do lado do Lucario pedindo pro Lucario, olha, usa sua aura pra identificar o Pokémon tal e não sei o que, e o Lucario fez aquilo de boa. Então assim, mostra que, né, pelo menos o Pokémon tá ok em relação aos seus afazeres ali como o Pokémon Aura, né? Eu sei que parece ser meio bobo tá falando isso, porque tipo assim, nossa, você tá achando o máximo o Pokémon Aura fazer o básico que ele deveria fazer. E tipo, sim, porque isso não é tão explorado como poderia ser na mão de um protagonista, né? É essa a questão. Então, beleza, ele tá usando normalmente, não é nada fantástico pro Ash ali, nem pra quem tá em volta, então seguimos em frente também. Então assim, esses momentos no episódio foram muito legais. As capturas que o Gol fez também foi a la Gol, nada tão surpreendente. Eu acho que a da Bruxish foi a mais, né? Porque o Geodude e o Passimian foram, tipo assim, fáceis. Mas a da Bruxish, pelo menos eu vi um desafiozinho ali pro Gol, apesar que ele também contou com a ajuda do Ash. E é isso. Então, pra mim, foi um episódio que ele tem importância. Ele é um episódio forte. Ele não é como eu tava imaginando que ele poderia ser. Mas só de perceber que o roteiro tá tendo esse tato com a Alola, talvez nos abra portas para futuros episódios em Alola com as mesmas dinâmicas, sabe? Com alguma competição, com alguma coisa. A gente sabe que ainda tem aquela competição de surf lá em Alola. Quem sabe o Gol não participe, né? A gente já viu o Gol ali do lado do Mantine e de um Alola Raichu. Então quem sabe uma competição de surf cedo ou tarde não aconteça em Alola. Então, na minha visão, foi um episódio muito bom. Eu vi pessoas achando um episódio muito ruim por conta que o Gol fez isso, o Gol fez aquilo. Tudo bem, né? Acho que direito de cada um, mas pra mim o episódio ele foi muito bom. Eu achei divertido, eu achei legal. O lance de como o Ash tá sendo tratado em Alola, formidável também. E eu achei que o roteiro fez um bom trabalho nesse episódio. E como eu falei pra vocês, a captura do Passimian não rolou em Alola. Então, assim, acho que é uma briga, uma discussão que ficou em Alola, né? Aquele episódio era um episódio de captura. Não rolou. Então, oportunidade que foi passada. Se um dia eles quiserem dar um Passimian pro Ash, vai acontecer. Mas, infelizmente, não foi nesse episódio. Mas eu tenho uma crítica. Na verdade, é mais construtiva. No começo do episódio, a gente pode observar o Gol analisando o que ele vai levar pra competição que ele vai participar. Eu morro de vontade que isso aconteça com o Ash. Mas, tipo assim, vocês sabem a sede que eu tenho do Ash pegar a Pokédex dele e ficar analisando o que ele tem. E falar, olha, eu vou levar isso, eu vou levar isso, eu vou levar isso, porque aqui eu preciso disso, disso, disso. Sabe? Não ignorar o que ele tem. Então, assim, Jornadas deveria estar trabalhando da mesma forma com o Ash. Amo todos os Pokémons que o Ash capturou durante essa saga. Eles são muito legais. Mas a gente sabe, a gente quer essas rotações. Porque já que alguns Pokémon ficam esquecidos, por que não trazer, né, outros que estão mais esquecidos ainda? Eu sei, nós temos um problemão, que é o tempo de tela do Ash, e consequentemente os Pokémon que ele capturou nessa jornada já ficam muito ofuscados. Mas, pra mim, ficaria mais justificável um Pokémon ficar mais ausente, porque algum outro está aparecendo do passado. Enfim, deixo aqui essa mini crítica super construtiva na minha ótica. Quero saber a opinião de vocês. Eu dou a nota de 5 estrelas. Eu achei um episódio muito bacana, mas eu acho que o episódio da semana que vem vai superar isso. Bom, pelo menos espero, né? Quero saber a opinião de vocês. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam. Gostei demais. E é isso. Se vê logo logo.
Fui, não esqueça de deixar seu like. Muito obrigado. Lembrando que semana que vem nós vamos assistir ao vivo novamente no Roxinho. E essa semana eu já começo meus preparativos definitivos para minha mudança. Eu vou acabar mudando aqui de Curitiba. E mudanças são boas também, né? Forte abraço para vocês, um bom final de semana. A gente se vê logo logo. Fui.